Você está ouvindo mais um Biocast, o podcast do fantástico mundo da biologia. Jogada Keita bateu pro gol, desvio, Schmeichel! Vê que defesa impressionante, puro reflexo. No puro reflexo de... Não é nada disso. Essa defesa não foi no puro reflexo. Isso aí é muito tempo de treinamento, isso sim. O nome disso é tempo de reação. Reflexo é outra coisa. Quer saber o que realmente é reflexo, tempo de reação e tudo mais sobre o sistema nervoso? Então não perca essa série onde abordaremos tudo sobre esse sistema. Mas antes, você já sabe, esse e todos os outros podcasts do Fantástico Mundo da Biologia você pode conferir em formato de vídeo lá no YouTube. E não deixe de conferir e se inscrever em todos os canais do Fantástico Mundo da Biologia, no Instagram, YouTube, Telegram, Spotify, entre outros. Os links estão todos disponíveis no site e aqui na descrição. Agora, solta a vinheta aí rapidinho. Olá, esse é um canal para você que ama biologia e também para você que odeia. Eu sou o professor Renan e você está no Fantástico Mundo da Biologia. Primeiro, vamos entender o que é um sistema. De maneira geral, sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Quando falamos especificamente da biologia, um sistema refere-se ao conjunto de órgãos responsáveis por uma determinada função no organismo. Logo, temos o sistema digestório, sistema respiratório, sistema imunológico, entre outros. E como mencionado aqui, falaremos do sistema nervoso, que é uma rede de comunicação responsável por controlar todas as ações voluntárias e involuntárias do corpo. Então, vamos começar do micro para o macro. Falei que um sistema é formado por um conjunto de órgãos, mas os órgãos são formados por agrupamentos de tecidos, que por sua vez é composto por um conjunto de células. Por isso, a primeira coisa que veremos são as células que compõem o sistema nervoso. Basicamente, o sistema nervoso é composto por dois tipos celulares. Obviamente, os tão famosos neurônios, mas também as esquecidas e não menos importantes células da glia. Neste podcast, eu abordo rapidamente cada uma delas, mas preparei um vídeo para cada uma lá no YouTube, onde aprofundo muito mais os conhecimentos. Então, não perca, confira lá no YouTube. A função dos neurônios é receber e transmitir informações. E isso é possível, pois eles possuem uma organização celular altamente especializada. A maioria das organelas dos neurônios, incluindo o seu núcleo, está localizada no corpo celular. Normalmente, o neurônio tem várias extensões que saem do corpo celular cheias de ramificações, que chamamos de dendritos. São os dendritos as estruturas responsáveis por receber o sinal de outros neurônios. Do corpo celular sai uma única extensão que transmite sinais para outras células, chamada de axônio. Em geral, os axônios são muito mais longos que os dendritos, e alguns podem chegar a mais de 1 metro de comprimento, como aqueles que ligam a medula espinal de uma girafa às células do músculo da pata. A região de ligação entre o corpo celular e o axônio é chamada de cone de implantação, e é ali que os sinais do axônio são gerados. Na parte final do axônio, normalmente tem muitas ramificações, e na ponta final de cada uma dessas ramificações encontra-se o terminal sináptico ou botão terminal. A junção entre o terminal sináptico e a outra célula, que pode ser um neurônio, um músculo ou uma glândula, é chamada de sinapse. Nesse encontro entre a célula pré-sináptica e a célula pós-sináptica, há uma pequena distância chamada fenda sináptica. Na maioria das sinapses, a informação é passada de um neurônio para a célula receptora por mensageiros químicos chamados de neurotransmissores, que ficam armazenados em vesículas no terminal sináptico. Como mencionado, o sistema nervoso de vertebrados e da maioria dos invertebrados inclui não somente os neurônios, como também as células da glia, também conhecidas por células gliais ou simplesmente glia, ou ainda neuróglia. Essas células são cruciais para o bom funcionamento dos neurônios, pois elas dão suporte a eles. A glia nutre os neurônios, isola os axônios neurais e regula o líquido extracelular ao redor dos neurônios. Além disso, descobertas recentes demonstram que as células gliais algumas vezes funcionam na recomposição de alguns grupos de neurônios e até mesmo na transmissão de informações. Uma das principais funções da célula da glia é a formação da bainha de mielina, que envolve e aumenta muito a eficiência dos neurônios. No sistema nervoso central, essa bainha de mielina é formada pelos oligodendrócitos, enquanto no sistema nervoso periférico, as responsáveis são as células de Schwann.
Só para você ter uma ideia, o número de glias no cérebro de mamíferos pode ser entre 10 e 50 vezes maior que a quantidade de neurônios. Além disso, a cada dia as pesquisas avançam e demonstram que as células gliais possuem uma importância muito maior do que se acreditava antigamente. Podem estar correlacionadas com desordens neurológicas como autismo, epilepsia e esquizofrenia, ou doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Como eu comentei, se você quiser saber um pouco mais sobre as células da glia, fiz um vídeo inteiro apenas sobre elas. Então, não perca, confira lá no YouTube. O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ou SNC, é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Além disso, todo o sistema nervoso central é envolvido e protegido pela meninge. Já o sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos e gânglios. Então, agora vamos aprofundar um pouco mais sobre o sistema nervoso central. O encéfalo pesa em média 1,5 kg e está protegido pelos ossos da caixa craniana, ou o crânio. E ele apresenta 3 órgãos principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro é o maior e mais importante deles. Possui 2 hemisférios, direito e esquerdo. A camada mais externa, com seus sulcos e giros, é chamada de córtex cerebral e é responsável, entre outras coisas, pelos 5 sentidos, pensamento, fala, memória, raciocínio, inteligência, imaginação e o controle dos movimentos voluntários. Já o cerebelo é responsável por manter o equilíbrio e coordenação motora, regular o tônus muscular e a postura. Ele ocupa cerca de 10% do encéfalo, tem aproximadamente metade dos neurônios do cérebro e parece um cérebro em miniatura. Inclusive, também tem 2 hemisférios que são ligados por uma terceira estrutura chamada vértex. E por fim, o tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. A principal função do tronco encefálico é fazer a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Portanto, é o responsável por conduzir os impulsos nervosos da medula para o cérebro e vice-versa. Mas também está associado a diversas funções vitais, como o controle respiratório e cardíaco, a consciência, o ciclo de sono e vigília. Como mencionado, além do encéfalo, temos a medula espinhal, ou medula espinal. Da mesma maneira que o encéfalo é protegido pelo crânio, ela é protegida pela coluna vertebral. A medula espinhal é um cordão de tecido nervoso que passa por dentro das vértebras. Ela faz a comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, ou seja, é responsável por conduzir os impulsos nervosos do cérebro para o resto do corpo e vice-versa. Além disso, é capaz de efetuar respostas a estímulos sem a participação do cérebro, o que chamamos de reflexo. Lembra no início do vídeo que falei que o goleiro não defendeu no reflexo? Pois é, o movimento reflexo, arco reflexo ou ato reflexo, é um estímulo enviado pela medula espinhal aos músculos. Portanto, o estímulo não chegou ao cérebro para ser interpretado e só então ser enviada uma resposta. Os reflexos são respostas rápidas e involuntárias que podem ajudar a proteger o nosso corpo contra danos mais graves. Então, se você espetar o dedo em uma agulha ou colocar a mão em algo quente, automaticamente é um movimento de afastar do perigo. Então, como mencionei lá no início, o que o goleiro tem é um tempo de reação menor do que outras pessoas para aquele movimento. O que eu quero dizer com isso é que o goleiro treina exaustivamente diversos movimentos de defesa. Com isso, dia após dia, ele vai aprimorando esses movimentos e deixando eles cada vez mais naturais e rápidos. Desse modo, quando o olho dele capta o movimento da bola vindo, o cérebro rapidamente já analisa e manda uma resposta com as ações que os músculos devem executar para evitar que a bola passe. Imagine que você vai pela primeira vez para um local. Na primeira vez você tem que prestar muita atenção, mesmo assim pode pegar um caminho errado ou então mais longo. Porém, se você vai uma segunda vez, irá evitar erros cometidos na primeira. E se você cria uma rotina de sempre fazer esse percurso, cada vez mais ele vai ficar mais fácil de ser feito. Pois é, no nosso cérebro é semelhante. Quando vamos aprender algo ou realizar algum movimento, no início pode ser complicado, mas ao realizar várias e várias vezes, você vai ficando cada vez mais ágil e ele vai ficando cada vez mais fácil e rápido. Como já mencionei, todo o sistema nervoso central é revestido pela meninge. As meninges são 3 camadas de tecido conjuntivo que protegem o sistema nervoso central. A camada mais externa é mais dura e resistente, é chamada de dura mater, e está em contato com os ossos do crânio. A camada intermediária é a aracnoide, pois ela parece uma teia de aranha, e a camada mais interna é a pia mater, que é bastante vascularizada e está em contato direto com o nosso sistema nervoso central. Entre a aracnoide e a pia mater
existe o líquido cefalorraquidiano, também chamado de líquido cérebro-espinhal ou líquor. E com certeza você já ouviu falar de meningite. Pois bem, O sufixo "ite" está associado com inflamação. Portanto, meningite é justamente uma inflamação na meninge. Portanto, meningite é justamente uma inflamação na meninge, que são causadas normalmente por infecções virais ou bacterianas. Mas acredito que vale a pena fazer um vídeo só sobre isso. O sistema nervoso periférico é formado por nervos e gânglios e tem a função de levar a informação dos órgãos até o sistema nervoso central e vice-versa. Os gânglios nervosos são aglomerados de corpos celulares de neurônios que se localizam fora do sistema nervoso central. Eles ficam próximos à coluna vertebral e acabam funcionando como centrais de interligação entre os nervos, neurônios e estruturas do organismo. Já os nervos são feixes de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. Existem 3 tipos. Os nervos aferentes ou sensitivos, que levam o estímulo da periferia do corpo até o sistema nervoso central. Os nervos eferentes ou motores, que levam o estímulo do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas. E os mistos, que fazem as duas funções ao mesmo tempo. Além disso, há uma divisão dos nervos em 2 grupos. Os nervos espinhais ou raquidianos, que são 31 pares de nervos que saem da medula espinhal, e os nervos cranianos, que correspondem a 12 pares que realizam a conexão direta do encéfalo com os músculos ou órgãos sensoriais da cabeça e pescoço. O sistema nervoso periférico possui 2 componentes diferentes. Por isso, pode ser subdividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático, que também pode ser chamado de sistema nervoso motor, envia as informações do sistema nervoso central até os músculos esqueléticos. Portanto, é responsável pelo controle das ações voluntárias, como as contrações voluntárias dos músculos, por exemplo, dos braços e pernas. O movimento arco-reflexo que mencionei anteriormente, apesar de ser involuntário, também ocorre através do sistema nervoso somático. Já o sistema nervoso autônomo, como o nome sugere, é responsável pelas ações involuntárias do nosso corpo. Então, os impulsos nervosos são conduzidos do sistema nervoso central para os músculos lisos e cardíacos, vísceras e coração, respectivamente. Portanto, o sistema nervoso autônomo regula as funções orgânicas para que as condições internas do organismo se mantenham em equilíbrio. O sistema nervoso autônomo apresenta 3 subdivisões: divisão simpática, parasimpática e entérica. A divisão simpática do sistema nervoso autônomo, ou simplesmente sistema nervoso simpático, é responsável por estimular o funcionamento dos órgãos e está ligada à libido e à geração de energia, a situações de estresse ou emergência, também conhecido como estado de luta ou fuga, pois deixa o indivíduo em estado de alerta. Os principais neurotransmissores envolvidos são a adrenalina e a noradrenalina. Em contrapartida, a divisão simpática, ou sistema nervoso simpático, inibe o funcionamento dos órgãos, trazendo relaxamento e voltando com as funções basais. A principal função, então, é comandar os órgãos internos do corpo e, consequentemente, as atividades involuntárias com foco no descanso e digestão. E o principal neurotransmissor envolvido é a acetilcolina. Por fim, a divisão entérica, ou sistema nervoso entérico, atua diretamente no trato digestório. É encontrado ao longo de todo o trato gastrointestinal e se estende do esôfago ao reto, além de estar presente no pâncreas e na vesícula biliar. Portanto, são os neurônios do sistema nervoso entérico os principais reguladores da função gastrointestinal, ainda que os neurônios do sistema nervoso simpático, parasimpático e neurônios sensoriais possam influenciar nisso. Uma coisa que muitas vezes é cobrada e destacada é a comparação entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, pois eles são considerados antagônicos, ou seja, eles possuem ações opostas. Então, só para reforçar, vamos ver um exemplo prático com a comparação entre os dois. Imagina aí, em uma noite chuvosa, você está só em sua casa, quando de repente houve um barulho dentro da cozinha. Nesse momento, tente pensar na reação que você terá. Como o seu corpo reage? Após receber as informações do barulho e de todo o contexto, seu cérebro processou essas informações e começou a te preparar para o perigo. Você acabou de entrar em uma situação de luta ou fuga, um estado de alerta. Então, nesse momento, sem você querer, nem ao menos saber, pois é o sistema nervoso autônomo agindo, seu cérebro envia uma informação através dos neurônios eferentes até a sua glândula adrenal, que fica logo acima do rim. E essa informação é uma ordem para que seja liberada a adrenalina, que vai atuar em diversos órgãos, como coração, músculo esquelético, tecido adiposo e células hepáticas. Ou seja,
Como você está sendo preparado para lutar ou fugir, suas células precisarão de bastante energia. Então, quando esses neurotransmissores se conectam nos receptores específicos das células desses órgãos, o resultado é um aumento da frequência cardíaca e respiratória, dilatação da pupila, conversão do glicogênio em glicose lá no fígado, aumento do fluxo sanguíneo nos músculos esqueléticos e a inibição da digestão graças a uma diminuição da circulação sanguínea no sistema digestório. Pois bem, isso aí é um exemplo do seu sistema nervoso simpático atuando. Agora, olha essa outra situação. Você já perseguiu e capturou a sua caça, ou no caso, acabou de mandar aquela pratada de comida. Pois bem, o que lhe resta agora? Só lhe resta parar. Ou seja, quem vai entrar em ação é o seu parasimpático. Pense bem, depois que passamos por uma situação de estresse ou medo e que a adrenalina baixa, já percebeu que dá uma moleza? O mesmo ocorre depois daquela bela feijoada, né? Pois bem, nesse caso o seu cérebro manda a informação para que os seus neurônios liberem a acetilcolina. A acetilcolina se liga a receptores específicos que resultarão em contração da pupila e do músculo ciliar, aumento da secreção lacrimal, tudo sendo preparado para descansar os olhos, dando aquele soninho pós-almoço. Além disso, aumenta a secreção em diversas glândulas relacionadas ao processo digestório, aumentando então a digestão. E não é só isso, ainda aumenta a produção de glicogênio, ou seja, a glicose é convertida para glicogênio, exatamente o oposto da atividade simpática. No coração ocorre um efeito inibitório, ou seja, a frequência cardíaca diminui. Portanto, na ação parasimpática, o organismo se prepara para descansar e fazer a digestão, exatamente o oposto da ação simpática. Para encerrar o conteúdo sobre o sistema nervoso, vale ressaltar que ele possui 3 funções básicas. Sensitiva, na qual os diversos estímulos são captados e enviados para o sistema nervoso central pelos neurônios aferentes, também chamados de neurônios sensitivos. Motora, quando a informação é enviada do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, executada pelos neurônios motores ou eferentes. Além da função integradora, que é executada por interneurônios ou neurônios conectores, que analisam, processam e armazenam os estímulos e informações captados pelos neurônios aferentes e, se necessário, enviam uma resposta para o sistema nervoso periférico. Justamente o processo conhecido como reflexo. Antes de ir para a última parte, não deixe de contribuir para o crescimento do canal, curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui e nas outras redes sociais. Você já ajudará bastante. Se você quiser ajudar ainda mais, pode se tornar um membro do canal e ter vantagens exclusivas. Para finalizar, que tal algumas curiosidades sobre o nosso sistema nervoso? Você sabia que um cérebro em repouso produz energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts? Além disso, ainda que o nosso cérebro seja responsável por receber e interpretar toda a informação de dor, ele não possui receptores para ela, portanto não sentimos dor no cérebro. Por isso, neurocirurgias podem ser feitas enquanto o paciente está acordado. Inclusive é até interessante que ele esteja consciente, pois a equipe médica pode ir conversando com o paciente para detectar se a cirurgia não está afetando alguma área do cérebro que poderia o deixar com graves sequelas. Vamos a mais uma. É no nosso cérebro que ficam armazenadas, por exemplo, nossas memórias. Pois bem, estima-se que ele pode ser capaz de armazenar mais de 1000 terabytes de informação. Veja essa comparação entre o nosso cérebro e redes neurais artificiais, que são modelos computacionais inspirados no nosso sistema nervoso central. Pois esses computadores precisam de 40 minutos para processar, o que o nosso cérebro leva apenas 1 segundo. Um cérebro, pesando mais ou menos 1,5 kg, representa de 2 a 3% da nossa massa corporal, mas consome cerca de 20% do nosso oxigênio e de 15 a 20% da nossa glicose. E para abastecer isso, mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos se espalham pelo cérebro, o suficiente para dar 4 voltas na Terra. Bom, por hoje é só. Valeu! Sucesso! Você acabou de ouvir Biocast, o podcast do fantástico mundo da biologia. Não se esqueça de se inscrever nos canais. Até a próxima. Ô, brother, ligando aqui essa hora. Ou doenças incluindo o seu núcleo, está louco. Contrair. Não sei se é aqui em cima, sei lá. Bom, por hoje é só. Valeu. Sucesso.